Pare por um instante e pense na congregação que você conhece. Quem são os irmãos mais respeitados? Quem, invariavelmente, sobe ao palco para as partes mais nobres? Quem é chamado para liderar as orações públicas em eventos importantes? Quem é rapidamente escolhido para cargos de responsabilidade, como ancião ou servo ministerial? Se você observar com atenção, para além da fachada de fraternidade, um padrão sutil, mas persistente começa a emergir. Frequentemente, esses irmãos e irmãs proeminentes têm algo em comum. E não é apenas o que eles chamam de Espírito Santo. É o status, é a profissão, é o dinheiro. Hoje, vamos falar sobre um tema que poucos têm a coragem de expor. Por quê? Dentro das Testemunhas de Jeová, uma organização que prega a igualdade radical, os membros ricos parecem ter mais valor. Será que é preciso ser rico para crescer na religião? A experiência de muitos que passaram pela organização ecoa um cenário familiar. Um empresário recém-batizado, com pouco conhecimento bíblico, mas com uma rede de contatos e recursos financeiros, é rapidamente alçado a posições de destaque. Em questão de meses, ele já está discursando, participando de comitês e recebendo convites para eventos fechados, enquanto o irmão fiel, pobre, um trabalhador braçal com décadas de batismo e profundo conhecimento das Escrituras, permanece invisível no banco de trás. Oficialmente, a torre de vigia nega essa realidade. Eles dirão que isso é coincidência ou que o irmão rico simplesmente tinha qualidades naturais de liderança. Mas, quando o mesmo padrão se repete em congregação após congregação, em país após país, a coincidência começa a se parecer com um sistema. Um sistema que, apesar de sua retórica, parece valorizar o poder terreno tanto quanto, ou talvez mais, do que a piedade espiritual. Este documentário irá desconstruir esse sistema. Vamos analisar a teologia oficial de igualdade e contrastá-la com as práticas observadas. Vamos investigar por que o dinheiro confere privilégios, como as doações compram influência e como a riqueza é usada como uma ferramenta de marketing para projetar uma imagem de sucesso e bênção divina. Esta é uma análise sobre a sociologia do poder dentro de um grupo religioso de autocontrole. É sobre como os valores do mundo, como status e riqueza, que eles tanto afirmam rejeitar, se infiltraram e moldaram a hierarquia de sua nação espiritual. Vamos questionar a premissa de que a liderança na organização é puramente teocrática. Vamos explorar a possibilidade de que, em muitos casos, ela seja, na verdade, uma plutocracia velada, um governo dos ricos disfarçado com a linguagem da fé. Prepare-se para uma jornada pelos bastidores da economia da fé, onde o saldo bancário de um membro pode, silenciosamente, determinar o seu valor aos olhos da organização e dos homens que a lideram. Oficialmente, a Torre de Vigia se orgulha de sua teologia de igualdade. Eles repetem incessantemente que, diante de Jeová, não há distinção de classe social, raça ou nacionalidade. E, para isso, eles têm um forte apoio bíblico, um apoio que eles mesmos, paradoxalmente, parecem ignorar na prática. A passagem mais contundente sobre este assunto está na carta de Tiago, capítulo 2. O texto é uma condenação explícita e inequívoca do favoritismo para com os ricos dentro da congregação cristã. Tiago descreve uma cena hipotética. Um homem rico, com anéis de ouro e roupas finas, entra na reunião e é imediatamente recebido com honra, recebendo o melhor lugar. Em seguida, entra um homem pobre, com roupas sujas, e lhe é dito para ficar em pé ou se sentar no chão. Tiago condena essa atitude com uma ferocidade notável. Ele pergunta: não estáis fazendo distinções de classe entre vós? E não vos tornastes juízes, fazendo julgamentos iníquos? Ele afirma que tratar o rico com favoritismo é violar a lei régia de amar o próximo como a si mesmo. A mensagem é clara. Na congregação de Cristo, o status mundano não deve ter absolutamente nenhum peso.
Mas como esta instrução bíblica cristalina se traduz na prática dentro dos salões do reino? O que se observa é uma forma sutil, mas penetrante de ignorar o conselho de Tiago. A desigualdade não é oficial, mas é cultural. E ela é justificada através de uma teologia implícita da prosperidade. As testemunhas de Jeová não pregam um evangelho da prosperidade formal, como algumas igrejas evangélicas. Eles não dizem que a fé lhe trará riqueza, mas eles praticam algo semelhante. A riqueza é frequentemente interpretada como um sinal da bênção de Jeová. Quando um irmão tem uma empresa de sucesso, uma casa grande, um bom carro, a conversa na congregação não é sobre os perigos do materialismo, mas sobre como Jeová tem abençoado o trabalho dele. O sucesso financeiro é sutilmente reenquadrado como uma evidência de retidão e aprovação divina. Essa mentalidade cria um viés cognitivo poderoso. O irmão rico já entra na congregação com um selo invisível de aprovação espiritual. Ele não é visto como alguém que teve sorte, ou que talvez tenha sido um empresário implacável, mas como alguém que foi abençoado. E essa percepção de bênção lhe confere uma credibilidade e um respeito automáticos que o irmão pobre precisa lutar por anos para talvez conseguir. Assim, a organização, enquanto cita Tiago em suas publicações, cultiva uma cultura que faz exatamente o que Tiago condenou. Eles não dão ao rico um assento literalmente melhor, mas lhe dão um lugar de destaque na estima e na hierarquia da congregação, violando o espírito, se não a letra, da lei. Essa credibilidade espiritual conferida pela riqueza se traduz rapidamente em privilégios tangíveis e em uma influência desproporcional dentro da organização. O dinheiro, embora oficialmente irrelevante, na prática, abre portas que permanecem fechadas para a maioria. Vamos analisar as nomeações para posições e designações especiais. Por que irmãos com mais recursos financeiros são frequentemente convidados para participar de comissões de construção de salões do reino ou para trabalhar em grandes projetos de Betel? A resposta oficial seria, por suas habilidades. A resposta pragmática é porque eles podem se dar ao luxo. Um irmão que é dono de uma construtora ou de uma loja de materiais de construção não apenas tem o conhecimento, mas também pode doar materiais, usar seus contatos para conseguir descontos ou até mesmo ceder seus funcionários para o projeto. Ele é um ativo muito mais valioso para a organização do que um pedreiro assalariado, mesmo que este último seja mais experiente. Considere as viagens para congressos internacionais ou para servir temporariamente em outros países. Quem é escolhida? Frequentemente são aqueles que podem pagar por suas próprias passagens e despesas. Eles se tornam representantes de baixo custo para a organização, que pode assim projetar uma imagem de alcance global sem ter que arcar com todas as despesas. O irmão pobre e qualificado, que não pode pagar por uma viagem, nunca terá essa oportunidade teocrática. Além disso, a riqueza proporciona acesso. Um empresário rico tem mais probabilidade de socializar com um superintendente de circuito ou com representantes de Betel que visitam a congregação. Eles falam a mesma língua de gestão e recursos. Cria-se um clube informal de homens influentes, onde as decisões e as informações dos bastidores são compartilhadas. Essa rede de contatos é poderosa. O irmão rico tem uma linha mais direta com a liderança regional. Seus filhos são notados. Suas opiniões, mesmo que expressas casualmente durante um jantar, carregam mais peso do que as preocupações de um irmão de classe trabalhadora expressas formalmente a um ancião local. É importante notar o poder das doações. Quando um irmão faz uma doação substancial, seja um terreno para um novo salão do reino, uma grande quantia para a obra mundial ou o financiamento de um projeto local, ele se torna um benfeitor da congregação. Ele não é mais apenas um irmão, ele é um patrono. Esse status de patrono o torna um queridinho dos anciãos e da liderança. Ele é publicamente elogiado, suas sugestões são ouvidas com mais atenção e, crucialmente, seus defeitos e os de sua família são muitas vezes tratados com uma leniência notável. Ele se torna, de muitas formas, quase intocável,
Enquanto isso, o irmão simples, que doa o pouco que tem de seu salário, muitas vezes com um sacrifício muito maior, permanece no anonimato. Sua contribuição, embora talvez mais significativa aos olhos de Deus, tem menos valor no cálculo pragmático da instituição. A meritocracia espiritual que eles pregam é na prática distorcida por uma plutocracia funcional, onde o acesso, a influência e os privilégios estão diretamente ligados à capacidade de um indivíduo de contribuir financeiramente para a máquina organizacional. O privilégio conferido pela riqueza se manifesta de forma ainda mais preocupante no sistema judiciário interno da organização. Embora as regras do livro secreto dos anciãos, pastoreiem o rebanho, devam, em teoria, ser aplicadas igualmente a todos, a realidade muitas vezes mostra uma justiça de duas classes. O favoritismo para com os ricos, condenado por Tiago, não se limita a dar-lhes os melhores assentos, estende-se a dar-lhes o benefício da dúvida e uma misericórdia que raramente é oferecida aos menos afortunados. Vamos criar um cenário baseado em inúmeros relatos de ex-membros. Imagine dois jovens na mesma congregação. Carlos, filho de um ancião pobre, e Ricardo, filho de um empresário rico e grande doador. Ambos são pegos cometendo o mesmo pecado grave, por exemplo, imoralidade sexual. Ambos são levados a uma comissão judicativa. Na comissão de Carlos, o tom é severo. Os anciãos o pressionam, questionam seu arrependimento, focam na mancha que ele trouxe ao nome de Jeová e da congregação. A probabilidade de ele ser desassociado para manter a pureza da congregação é alta. Agora, na comissão de Ricardo, o tom é diferente. É mais pastoral, mais preocupado. Os anciãos podem enfatizar a pressão do mundo, a fraqueza da carne. Eles estão mais inclinados a ver evidências de arrependimento, mesmo que o comportamento seja idêntico ao de Carlos. O pai de Ricardo é um ativo valioso demais para a organização. Desassociar seu filho poderia desanimá-lo, ou, pior, afetar suas futuras doações. O resultado? Ricardo pode receber uma repreensão privada, enquanto Carlos é publicamente humilhado e expulso, perdendo sua família e amigos. A mesma ofensa, a mesma regra, mas dois resultados diferentes, influenciados pelo status socioeconômico da família. Isso não significa que todos os anciãos sejam corruptos. Muitos são homens sinceros que tentam ser justos, mas eles operam dentro de um sistema que tem prioridades institucionais. E a estabilidade financeira e a retenção de membros influentes são prioridades altíssimas. Essa justiça flexível cria um ambiente de cinismo e ressentimento. Os membros comuns percebem a disparidade. Eles veem que as regras que se aplicam a eles de forma implacável são por vezes contornadas para os privilegiados. Isso corrói a confiança na liderança e na própria ideia de justiça teocrática. Essa prática é a manifestação mais perigosa do favoritismo. Mostra que a organização em momentos críticos pode estar disposta a comprometer seus próprios padrões morais para proteger seus ativos mais valiosos. E muitas vezes, esses ativos não são os membros mais piedosos, mas os mais ricos. A justiça, que deveria ser cega, na torre de vigia parece ter um olho aguçado para o saldo bancário. Para entender por que o dinheiro e o status contam tanto, precisamos deixar de lado a teologia, por um momento, e olhar para a torre de vigia como que ela também é, uma corporação multinacional multibilionária. E como qualquer corporação, ela tem despesas massivas e uma necessidade constante de recursos para manter e expandir suas operações. Apesar do discurso de humildade e simplicidade, a organização opera uma máquina global complexa. Pensemos nos custos. Há a manutenção de um vasto portfólio imobiliário em todo o mundo, incluindo sedes luxuosas como a de Warwick. Aos custos de impressão e distribuição de literatura, mesmo que reduzidos, e aos custos crescentes de produção de mídia de alta qualidade, a Hollywood teocrática. Talvez a despesa mais significativa e crescente sejam os custos legais. A organização enfrenta uma avalanche de processos judiciais em todo o mundo,
principalmente relacionados à sua gestão de casos de abuso sexual infantil. As indenizações e os custos com advogados podem chegar a dezenas ou centenas de milhões de dólares. Toda essa operação precisa ser financiada, e como eles não têm um dízimo formal, dependem de um fluxo constante de donativos e da otimização dos seus recursos. É aqui que os membros ricos se tornam indispensáveis. O favoritismo para com os ricos não é, portanto, apenas uma questão de corrupção ou de admiração pelo sucesso. É, em grande parte, uma questão de pragmatismo institucional. A organização precisa dos seus patronos ricos para sobreviver e prosperar. Um irmão rico não é apenas um membro, ele é um investidor. Ele pode doar um terreno, financiar a construção de um salão do reino, fazer uma doação de 6 ou 7 dígitos para cobrir um déficit legal, ou usar sua influência profissional para beneficiar a organização de outras maneiras. Ele facilita as coisas. Do ponto de vista da gestão corporativa, faz todo o sentido cultivar um bom relacionamento com esses grandes doadores. Oferecer-lhes status, acesso e um tratamento preferencial é uma estratégia de negócios inteligente para garantir sua lealdade e seu apoio financeiro contínuo. O problema, claro, é que a Torre de Vigia não se apresenta como uma corporação, mas como o canal de Deus na Terra. E quando as decisões pragmáticas de uma corporação entram em conflito com os princípios éticos de uma religião, a hipocrisia se torna inevitável. O tratamento preferencial aos ricos é a prova de que, muitas vezes, as necessidades da máquina organizacional se sobrepõem às suas alegações de igualdade espiritual. Eles precisam do dinheiro para manter a máquina funcionando, e aqueles que fornecem o combustível recebem em troca um lugar de honra perto do motor. Antes de continuar, deixa eu abrir meu coração com vocês rapidinho. No momento, eu tô sem condições para renovar o programa de edição, e sem ele, infelizmente, não consigo manter esses vídeos no ar. Se esse conteúdo faz sentido para você e quiser me ajudar a continuar, qualquer valor no Pix já é uma força enorme. Inclusive, quem ajudar vai ter o nome agradecido no próximo vídeo, e se mandar alguma pergunta junto com a doação, eu respondo por aqui também, beleza? Assim como foi o caso do Dark Lion, que ajudou o canal através desse QR Code aqui na tela, você também pode apoiar esse trabalho. É só fazer sua doação, deixar sua mensagem ou pergunta junto e eu vou te agradecer no próximo vídeo. Além de me ajudar a continuar, sua voz também aparece aqui com a gente. Além do benefício financeiro direto, ter membros ricos e bem-sucedidos serve a um propósito crucial de marketing e relações públicas. Em um mundo onde as testemunhas de Jeová são frequentemente vistas como uma seita de pessoas marginalizadas ou de baixa instrução, a presença de empresários, médicos, advogados e outros profissionais respeitados em suas fileiras é uma poderosa ferramenta de validação. A organização adora exibir esses membros como troféus. Suas experiências são frequentemente destacadas em publicações e vídeos. A mensagem implícita é: vejam, não somos um culto estranho. Pessoas inteligentes, educadas e bem-sucedidas também reconhecem que temos a verdade. Isso prova que Jeová nos abençoa e que nosso caminho é o correto. Essa estratégia serve para dois públicos. Para o público externo, é uma tentativa de combater o estigma e projetar uma imagem de normalidade e sucesso. Para o público interno, serve como prova de que é possível ser bem-sucedido no mundo de Satanás, sem comprometer a fé, embora a retórica geral muitas vezes pregue o contrário. No entanto, essa celebração do sucesso mundano representa uma profunda traição do evangelho original que eles afirmam seguir. O cristianismo, em sua essência, nasceu como um movimento dos despossuídos, dos marginalizados, dos pobres. Jesus consistentemente alertou sobre os perigos da riqueza, afirmando que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Seus apóstolos não eram os empresários e os influentes de sua época. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples do povo.
A igreja primitiva, descrita no livro de Atos, era caracterizada pela partilha de bens e pelo cuidado com as viúvas e os órfãos, não pela celebração do status de seus membros mais ricos. O foco estava na humildade e no serviço, não no sucesso e no prestígio. A torre de vigia moderna parece ter invertido completamente essa ética. Ao destacar e dar preferência aos seus membros ricos, eles se afastam radicalmente do modelo de Cristo e dos apóstolos. Eles adotam os mesmos valores de status e poder do mundo que eles tanto criticam. Onde fica o ensino de Jesus sobre os humildes serem os maiores no reino? Onde fica o exemplo dos apóstolos, que não tinham prata nem ouro, mas ofereciam o que tinham de valor espiritual? Ao usar a riqueza como uma ferramenta de marketing, a organização pode ganhar uma aparência de legitimidade aos olhos do mundo, mas o faz ao custo de sua própria alma e da mensagem central de seu fundador, que consistentemente se alinhou com os pobres e os oprimidos, não com os ricos e os poderosos. Ao somar todos esses elementos, a teologia da bênção material, o acesso privilegiado, a justiça flexível, o pragmatismo institucional e o marketing do sucesso, o que emerge é uma clara estrutura de classes dentro de uma organização que se diz sem classes. Emerge uma aristocracia teocrática. Esta não é uma nobreza de sangue, mas uma nobreza de status e riqueza. É um grupo de elite que, por causa de seus recursos financeiros e profissionais, goza de um nível de influência, respeito e impunidade que está fora do alcance do membro comum. Essa aristocracia molda a cultura da organização. Suas opiniões são mais valorizadas, suas doações definem projetos. E seu estilo de vida, muitas vezes luxuosos, são vistos não como materialismo, mas como bênção. Eles se tornam os modelos a serem aspirados, criando uma cultura que valoriza o sucesso mundano. Essa realidade cria uma profunda dissonância na vida do membro pobre e fiel. Ele é ensinado que o que realmente importa é a sua devoção a Jeová, suas horas de pregação, sua conduta moral. Mas ele vê com seus próprios olhos que o irmão que chega num carro de luxo é tratado com uma deferência que ele nunca receberá. Ele ouve discursos sobre humildade e simplicidade, mas vê a organização gastar milhões em produções de vídeo e sedes suntuosas. Ele é instruído a doar sacrificialmente, mas vê que as grandes decisões parecem ser influenciadas pelos grandes doadores. Essa contradição entre a teoria e a prática pode ser uma fonte de grande desânimo e até mesmo de tropeço para muitos. Coloca em questão a sinceridade da própria organização e de sua alegação de ser guiada unicamente pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo estivesse realmente no comando, seria de se esperar que os mais respeitados e influentes fossem os mais humildes, os mais compassivos, os mais piedosos, independentemente de sua conta bancária, assim como na igreja primitiva. No entanto, quando a estrutura de poder de uma organização religiosa começa a espelhar as estruturas de classe do mundo secular, é um forte indicativo de que suas prioridades se deslocaram dos princípios divinos para o pragmatismo humano. A existência dessa aristocracia teocrática é talvez a evidência mais clara de que a torre de vigia, apesar de sua fachada, opera sobre uma lógica muito mais humana e muito menos divina do que seus membros são levados a acreditar. A verdadeira medida de uma religião não está na riqueza de seus patronos, mas em como ela trata os menores destes irmãos, os pobres, os humildes e os invisíveis. E nesse teste, o sistema da torre de vigia, na prática, parece falhar miseravelmente. Chegamos ao fim de nossa análise, e a questão que paira no ar é desconfortável, porque mexe com algo que muitos preferem ignorar. A organização das Testemunhas de Jeová, que se orgulha de sua igualdade e de ser guiada unicamente pelo Espírito Santo, parece na prática dar mais valor ao poder financeiro do que à verdadeira devoção. Vimos como a riqueza é sutilmente interpretada como uma bênção divina, conferindo status espiritual. Vimos como o dinheiro compra acesso e influência, abrindo portas para privilégios que são negados aos pobres. E vimos como a justiça interna pode ser flexível, oferecendo uma clemência aos ricos
que raramente é estendida aos outros. Analisamos como a necessidade de recursos para manter sua máquina global leva a organização a um pragmatismo que favorece seus patronos ricos, e vimos como o sucesso mundano dos seus membros é usado como uma ferramenta de marketing, em direta contradição com o evangelho de simplicidade e foco nos pobres, pregado por Jesus e seus apóstolos. Isso não é apenas uma opinião ou uma acusação leviana. É um padrão de comportamento observável, relatado por inúmeros ex-membros e até por membros atuais que se sentem desconfortáveis com essa realidade. Este vídeo é, portanto, um convite à reflexão honesta. Um convite para você, que já fez parte da organização, o que ainda faz, para olhar para sua própria experiência sem as lentes da doutrina oficial. Na sua congregação, quem realmente tinha voz? Quem era ouvido, respeitado, chamado para os cargos mais altos? Você já viu alguém pobre, mas exemplar em sua fé, ser tratado com o mesmo destaque e deferência que um irmão rico e influente? Você já sentiu que sua contribuição, seu sacrifício, era menos valorizado porque era menor? Essas não são perguntas de um apóstata amargo. São as perguntas que o próprio apóstolo Tiago nos instruiu a fazer. São perguntas que vão ao coração do que significa ser uma verdadeira comunidade cristã. A verdade precisa ser dita, mesmo que seja incômoda. E a verdade parece ser que, por trás da fachada de uma irmandade sem classes, opera um sistema que reflete muitos dos piores valores do mundo que eles afirmam rejeitar. Deixe seu comentário abaixo. Conte sua história. Sua voz importa. E se este vídeo fez sentido para você, compartilhe, porque só falando abertamente sobre esses padrões é que podemos ajudar a abrir os olhos de quem ainda está preso a um sistema que, no fundo, pode ser muito mais humano e muito menos divino do que se imagina.